Nós queríamos escutar de você a sua trajetória no visagismo. Eu sei que você tem muito para contar para todos nós e que esse papo vai ser muito enriquecedor. Eu e você tivemos a oportunidade de trocar algumas figurinhas, né? E eu tenho certeza que vai ser gratificante para todos os profissionais que estão aí nos acompanhando, os amigos. Então, eu queria que você começasse contando para nós a sua trajetória no visagismo. Bom, o visagismo foi um divisor de águas, assim, na minha vida. Eu trabalho no ramo da beleza há 17, na verdade, 19 anos. Né? Eu tive o Lucas e dei uma parada e depois eu voltei para o ramo da beleza. E faltava algo. Eu já fazia diferente, eu já era uma profissional diferente, que enxergava as mulheres, o tratamento e a beleza de uma forma diferente. Mas quando o visagismo surgiu, foi o que coroou o que realmente é essa transformação da beleza hoje que a gente está vendo, né, no mundo. As pessoas não querem mais qualquer coisa, né? E o visagismo, ele vem, assim, entender a pessoa de dentro para fora, entregar uma beleza única que foi muito bom para mim. Assim, eu acho que ainda estamos no começo, ainda tem muito, e eu vejo pelo que a gente está estudando e levando para frente essa bandeira do quanto é científico esse trabalho, de quanto é importante, de quanto agrega na vida das pessoas, não só na beleza, mas o visagismo assim, eu sou encantada pelo quanto ele entrega para as pessoas. Então, eu, na área da beleza, fui fazer a faculdade, fiz a faculdade de visagismo, foi importantíssimo para mim, mas agora eu estou conseguindo juntar todas as partes e formar uma opinião melhor. E eu nunca vou parar, né? Eu sou aquela que quero um pouco mais sempre, todos os dias, então eu vou continuar estudando, acho que para sempre. Admiro muito vocês, admiro muito o Robson, admiro muito a Tânia. Eu sei que o conhecimento deles é imenso, é muito grande, e admiro muito o que vocês estão fazendo pelo visagismo no Brasil. Quando você falou que ia fazer faculdade, as pessoas que estavam à sua volta, que trabalhavam com você, ou que te conheciam, algumas pessoas incentivam, outras nem tanto. Então, eu queria que você, se você pudesse citar algumas coisas assim que aquilo que era super positivo e aquilo que as pessoas tentavam dizer para você que, de certa maneira, achava que não era necessário. Bom, em relação à minha família, eu tive muito apoio. Então, eu nem posso questionar. Na verdade, eu acho que em relação a todo o meu contexto, eu tive muito apoio. Eu sempre tive pessoas que me seguiam por conta da verdade que eu passava nas coisas que eu fazia. Então, o fato de eu ter ido procurar isso só consolidou o quanto eu estava buscando melhor para elas. Eu não tive muita negativa. O que eu tive foi, quando as pessoas me perguntavam o que eu estava fazendo, era assim, um estranhamento. Nunca ouvi falar nessa palavra. O que é isso? Né? Confundiam com paisagismo, não entendiam o que era. Mas eu não sei se é porque eu também vejo tudo com muita positividade, eu nunca vi muita negatividade das pessoas. O que eu vi mesmo foi mais essa questão do não entender o que era o visagismo. Mas quando eu apresento e mostro o que é, aí eles ficam fascinados e querem mais, sempre. Mas eu não tive muita negatividade, não. Nem das minhas clientes. Na verdade, elas admiram o fato de trazer e de colocar de forma diferente esse conhecimento. Eu sempre vejo as pessoas falarem, né? Eu falo para você, poxa, por que você não estuda? Né? Por que você não vai... É super legal, você pode despertar para uma série de coisas interessantes. Se eu fosse você, eu me aventurava num caminho para ver o que você acha, né? E as pessoas falam assim, não tenho muito tempo, eu tenho outras prioridades, agora eu não consigo, eu comprei um carro, e agora eu posso investir em educação, taranã, taranã. Esse tipo de argumento as pessoas sempre usam, né? E assim, para nós, é muito claro que cedo ou mais tarde a pessoa ela vai parar aqui, né? Porque o visagismo ele é uma avenida enorme de oportunidades, né? E que cedo ou mais tarde as pessoas vão descobrir isso. E uma coisa que eu tenho pensado muito é o quanto os profissionais da área da beleza precisam saber entender o visagismo. O quanto eles precisam dessa ferramenta para modificar a vida deles como profissional. Porque não é a mesma coisa, não é.
As pessoas que eu converso, os clientes, a minha família, quando conversam comigo em relação ao trabalho, como eu apresento o meu trabalho, independente do que eu vou fazer, eu uso o visagismo. Do atendimento ao cliente à parte do finalização. Então, eu acho que os profissionais da beleza, que conhecem o visagismo, entendem essa avenida que você falou que tem na frente deles para desvendar. Isso sim, eu acho que mais pessoas precisam conhecer, a gente precisa levar isso para eles, a gente precisa levar essa informação, o quanto é acessível, né? O quanto isso vai ser importante na vida deles. Falando por nós, né, pelo meu trabalho, eu vejo isso muito diferente, a reação e a relação também entre eu e o cliente. E acredito que você isso também aconteça. Então, é uma conexão, né? Porque elas confiam muito no que você passa. Primeiro, elas se conectam com isso. A forma com que todas as perguntas que a gente faz, desde o início, já são diferentes. A gente não quer simplesmente fazer o que elas querem, a gente quer entender o porquê que elas querem fazer, aonde elas querem chegar, como ela vai manter isso no dia a dia, o quanto isso vai ser importante para a vida dela e o quanto ela está preparada para isso. Então, para essa transformação, né? Então, quando essas perguntas acontecem e elas entendem o contexto do quanto conhecimento tem que ter para entregar isso para elas, e até uma cliente minha perguntou o que eu gostava mais de fazer, eu falei que o que eu mais gosto de fazer, o que eu mais gosto no final, é ver o sorriso, a satisfação que elas passam que elas sentem quando o trabalho está finalizado. Então, essa a evolutiva do sorriso, da satisfação, do entendimento, é claro. Uma das coisas que eu acho importante frisar é que o visagismo passou e, na verdade, não só o visagismo, mas todo o conhecimento, que não adianta você conhecer e não entender o contexto e não colocar em prática. É a gente saber exatamente o que a pessoa quer, entender exatamente 100% daquilo que ela quer receber, porque ao longo do meu caminho aí dessa vida da beleza, eu encontrei muitas pessoas que não sabiam expressar o que queriam, e a gente entendia, mas não tinha certeza e acabava fazendo e no final não dava certo. Então o visagismo trouxe essa coisa de falar assim, não, peraí, enquanto eu não tiver 100% certeza do que você quer, enquanto eu não entender, e daí eu devolvo para ela, né? Eu falo assim, então é isso que você quer? Chegamos no ponto? Então eu já visualizo antes de finalizar, mas eu quero que ela visualize. Então eu passo essa visão para ela do que realmente eu vou entregar, e aí sim o trabalho acontece e aí é sensacional, é muito bom. Isso é maravilhoso que você falou, porque é uma coisa que a gente percebe muito, a dificuldade do profissional de entender como é que ele coloca isso na prática, e que a prática ela é simplesmente o desejo do cliente. Então, a primeira, para você poder começar com o trabalho de visagismo, você tem que escutar qual é o desejo do cliente. Sim. Porque senão a gente fica no automático, né? E entender exatamente o que ele quer, porque às vezes ele fala, né, eu peço foto, tem um monte de várias, eu ainda falo, desculpa, mas vou perguntar muito, eu vou te questionar muito, eu vou querer realmente entender o que você quer. Mas às vezes ele tem uma imagem, né? Ele tem aquilo que ele quer, mas ele não sabe exatamente o que ele quer, né? E também tem aquelas que olham assim e acham que a gente é vidente, né? E fala assim, o que é melhor para mim? Você que sabe, faz o que você quiser. E aí a gente faz elas entenderem que não é assim, né? Que elas precisam, que essa mudança é interna, que elas precisam entender qual que é o melhor, que a beleza é única, que o que é bom para uma não vai ser bom para outra, o que ela realmente vai precisar é se aceitar como ela é e tirar o melhor que ela tem, do que ela possui, né? Então é isso. É muito legal. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em várias situações diferentes, né? Já trabalhei para grandes empresas, já trabalhei para grandes grupos, já trabalhei para artistas, já trabalhei para televisão, já trabalhei para várias frentes. E uma coisa interessante é que as pessoas ficam deslumbradas com o que a gente fala, com o que a gente faz. Eu também descobri, nesse tempo todo atendendo todas essas frentes,
é que antes eu demorava um tempo maior para executar o trabalho. Como se eu estivesse fazendo na metade do caminho e descobrisse que não tinha açúcar, sabe? E aí ficava desesperado para achar o açúcar, porque eu não tinha planejamento, né? Então eu demorava 2, 3 horas para fazer uma coisa, e hoje eu converso, tento entender a cliente o máximo possível, entendo o pedido dela e depois mensuro quanto do que ela está pedindo cabe ou não nela, né? E aí, quando a gente parte para o atendimento, é muito rápido, porque já está planejado tudo que a gente vai fazer. E aí não falta nenhum ingrediente, sabe? Não falta nada para que eu possa executar o trabalho, porque como eu planejo antes, quando eu vou para o trabalho, está tudo preparado já na minha cabeça, na organização, com quem vai me ajudar. Então, eu economizo muito mais tempo do que eu fazia antes. Eu diminuí a margem de erro absurdamente. E as clientes falam para mim, às vezes, nossa, mas você é maravilhoso, né? E aí eu faço questão de dizer para ela, assim, não, eu fiz aquilo que você pediu, só que adequado a você. Mas o pedido veio de você, não veio de mim. Sim. Eu executei baseado do que você falou versus o que cabia na sua imagem. Foi isso que eu fiz. Mas o desejo foi seu. É que se eu tivesse feito exatamente o que você tinha pedido, podia ser que você achasse que ficasse demais e você não fosse se enxergar depois. Então, a minha posição enquanto profissional visagista é escutar detalhadamente o que você está pedindo, depois organizar o seu pedido e ver como isso vai ficar para você, se eu tenho que puxar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para fora, um pouquinho para dentro. Então, o nosso trabalho é que, quando você tem conhecimento, isso tudo fica muito fácil. E aí, cria uma coisa que é muito legal, que é a pessoa fazer um comentário de elogio que você pensa assim, tudo bem, mas eu não mereço o elogio. Porque quando você vai comer num lugar, né, você vai comer porque você acha que o restaurante é legal, porque você já ouviu falar bem dele, tarana, tarana. Você vai lá, entra, o lugar é arrumadinho, tudo em ordem, você senta, a pessoa te atende com a maior atenção do mundo, mas o garçom chega e fala assim, o que você gostaria de comer? Né? Aí você fala, eu queria comer isso, mas olha, não põe isso que eu não gosto, tira aquilo, não sei o quê, e ele vai anotando o que você está falando. E aí, quando chega o prato, é aquilo que você pediu. Mas você fala assim, nossa, que lindo, adorei. Mas você já tinha pedido. Só que ele colocou ali a criatividade dele dentro daquilo que você pediu e vê exatamente o que você pediu, mas utilizando todo o talento deles naquilo que eles estão fazendo. E aí o garçom... você não chega no restaurante e fala assim, o que você queria comer? O garçom pergunta. Você fala, traz o que você quiser, aí lá sei eu, traz qualquer coisa. Ninguém faz isso. Então, se ninguém faz isso, as pessoas não podem fazer isso quando vão ao espaço de beleza. É como a pessoa fala assim, você quer que eu faça? Faz o que você quiser. Esse tipo de pedido postura, não existe. Né? É uma postura de determinação. Eu quero comer isso. Eu adorei a comida, estava maravilhosa, estava saborosa. Então, o elogio vem por conta da realização e do entendimento do seu pedido. Mas imagina que você chega no restaurante e fala assim, traz alguma coisa para mim. Aí eu trago para você uma picanha para você. Aí você fala, opa, peraí, eu não como picanha porque eu sou vegetariana. Então, existem necessidades que a gente tem que observar e o visagismo mostra para a gente, com muita clareza, que isso mais ou menos já acontece em outras frentes. Então, a pessoa que está executando aquilo que você pede, ela não deve fazer aquilo que ela quer. E a gente está falando aqui que você precisa ser atendida na totalidade do que você pediu. E mensurando aí cuidados, segurança,
Respeitando os limites. Respeitando os limites, né? Todos aqueles cuidados que você precisa tomar, mas eles estão ligados diretamente à entrega. E o visagismo mostra para mim que eu estou pronto para ser um excelente cabeleireiro, mas eu posso também virar um taxista amanhã. Eu posso ser um garçom também. Eu posso ser um chefe de cozinha. Eu posso ser um confeiteiro. Eu posso ser um cirurgião plástico. Eu posso ser uma dermatologista ou um dentista. E aí, quando você começa a pensar nas outras profissões, quando alguém vai aplicar Botox numa pessoa, a pessoa sabe onde vai aplicar mais e onde vai aplicar menos. Não duas aqui, uma aqui, uma aqui. E uma sobrancelha vem parar aqui, né? Outra. Então, assim, o visagismo, na verdade, ele abre o olho, ele faz com que você passe a ver melhor em todas as áreas. Mas a área que mais vai impactar sempre é na área da beleza, porque cabeleireiros, barbeiros, maquiadores, design de sobrancelha. Às vezes eu tô trabalhando e a cliente senta na cadeira, eu queria fazer conversa com ela, tudo direitinho, tal, tá bom. Aí eu já chamo, né? Eu chamo o auxiliar que vai me ajudar, chama a manicure que vai fazer as unhas dela tal, e começamos o trabalho. Aí a manicure fala assim, como é que você quer? Ela fala, eu gosto da unha mais retinha. Que cor que você quer usar? Que cores que você tem aí? Aí a manicure vai lá, pega os esmaltes, traz para ela, escolhe um. A manicure começa a fazer a unha dela. Ela fala assim, tá muito redonda, eu prefiro mais quadradinha. Porque a manicure começa a fazer baseado naquilo que ela gosta, quando na verdade ela deve fazer como a cliente pediu, mais quadrada. E aí faz tudo direitinho, tudo em ordem, não fica tão quadradinha como ela queria, mas, tipo, ela fala assim, não adianta falar, porque essa pessoa... Eu tô falando, não tá entendendo o que eu tô falando, então fica assim como tá ótimo, tá ótimo. E aí ela pega e esmalta a unha da cliente. Aí a cliente fala assim, não gostei dessa cor. O trabalho tá ótimo, a maneira de aplicar o esmalte está lindo, limpou tudo certinho, mas ela olha para a mão dela e ela não gosta da cor versus a pele dela. E ela fala para a manicure assim, não gostei, você pode passar outro? E aí a manicure agora joga uma tromba em cima da mão da cliente, e começa a tirar tudo com raiva, porque está com raiva porque a mulher está atrasando ela, porque a mulher colocou o esmalte, agora quer trocar o esmalte, porque, né? Então, assim, rola um estresse entre a manicure e a cliente, entre a cliente e a manicure. A cliente não obteve o retinho da unha que ela queria. A manicure deu o esmalte para ela que não combinava com ela. Ela escolheu ali o que era mais moderno, mas quando ela vê na mão dela, o resultado é outro. Ou então, mesmo que ela não gosta, né? Mas assim, o visagismo permeia todas essas áreas, trazendo entendimento de várias situações que pode revelar muita coisa melhor, mais rápido. Imagine só, você sabe qual é o formato da unha. Você escolheu o esmalte que tem a ver com a cartela de cor dela. Você vai fazer tudo isso antes, de maneira perfeita, com a qualidade que você tem. Quando a cliente olhar, ela vai dizer, nossa, ficou maravilhosa. Ou até dizer para a cliente, né? Olha, você gosta de usar ela retinha, mas a sua unha é espatulada. A sua unha é... Então, quando ela explicar como a unha da cliente é, e que se ela fizer assim o assado vai ficar ainda mais bonito, a cliente fala, não, eu tenho certeza, há estudos que demonstram, nossa, que legal, então pode fazer para mim. Olha, eu vou trazer aqui os esmaltes que você pode usar, então eu combino com o seu tom de pele. Vai ficar ótimo. A cliente, ela sente um outro tratamento, um outro atendimento. Mas eu estou falando de cabelo, eu estou falando de maquiagem, não. Estou falando só das unhas, mas poderia ser qualquer coisa. Eu agora, nesse período de quarentena, eu aproveitei para fazer um curso de visagismo para as minhas funcionárias. Eu sempre falo de visagismo para elas, mas eu nunca tinha dado um curso para elas. Então, isso tudo que você está falando de manicure, de cor, de unha, eu sempre falava, sempre usava, mas existia dentro do meu espaço, que é um espaço pequeno, são 4 pessoas, eu e mais 3, uma diferença de fala, às vezes, né? Elas seguiam o que eu falava, mas de vez em quando elas davam umas escapadas, assim. Colocavam o gosto delas na frente da cliente e tudo mais, então... Aproveitei a quarentena, eu estou finalizando um curso que eu vou dar para elas para quando a gente definitivamente voltar. Então, eu acho que essa sua colocação assim for perfeita. Como você disse, o visagismo está em tudo. Se os donos de salão profissionais que têm essa informação não passarem essa informação para os seus colaboradores, o negócio fica meio encruado, não vai para frente, né? Então, eu acho que é sensacional isso, e como a gente estava naquela coisa de não tenho tempo, muita correria, eu acabei, nunca fazia dessa maneira, então estou fazendo isso. Mas a gente tem que entender como visagista que cada um tem uma necessidade. E como você organizou, tal, eu vou vendo sempre um olhar visagista de responsabilidade, né? De comprometimento, de como você cuida das coisas cuidadosamente. Então, quando eu falo de visagismo, eu sempre penso que as pessoas, elas têm o direito, sabe? Elas merecem a oportunidade de entender como isso pode fazer bem para a vida delas. E o visagismo é uma oportunidade tão maluca e tão fantástica para as pessoas que trabalham no segmento de beleza, que seria uma judiação a pessoa passar pela carreira profissional, pela vida profissional,
sem ter essa experiência, né? Então, assim, eu sou muito grato por ter tido essa oportunidade de conhecer e de vivenciar o que a gente está vivendo junto hoje, né? Uns dias atrás eu escutei uma pessoa falando e eu achei incrível. Ele fez uma analogia sobre o momento e sobre todos os focos que a gente tem na vida, que a gente deve pensar sempre como se nós estivéssemos chegando numa academia. Ele estava fazendo a relação disso com a educação, a relação disso com a fé, a relação com o momento, dizendo o seguinte: quando você chega numa academia, seus músculos estão fracos. Quando você começa a fazer o exercício, e se você fizer direitinho, ele vai te dar bons resultados, mas vai ter uma dor no corpo para isso. Então, ele faz uma analogia de todo o desenvolvimento pensando assim. Quando eu penso no visagismo, quando nós começamos, nós éramos fracos e precisamos estudar muito e nos esforçar muito, entrar nessa academia e exercitar o cérebro, exercitar a prática, exercitar o olhar. Então, eu queria que você desse uma dica. As primeiras vezes que você começou no atendimento do visagismo, quais foram as suas dificuldades e de que forma você acredita que os profissionais podem se fortalecer com essa dica? Porque a gente sabe que tudo demanda, como você disse já hoje, né? Tudo demanda de você colocar na prática. E as pessoas entenderem também que, assim, a gente tem que começar. E que começar depende de cada um. Para responder isso, Tânia, eu acho que, assim, o importante é as pessoas começarem, entenderem que o visagismo, ele não é raso, ele é muito profundo. Tem que abrir a mente e estudar. Eu voltei a estudar depois de 40 anos, praticamente, né? Então, é um desafio, mas não é impossível. A gente, na minha turma, eu vejo muitas pessoas com mais idade do que eu e estudaram e foram. Cada um vai ter uma habilidade maior e um sentido e outra não. As pessoas não são iguais, né? A gente tem mais facilidade para algumas coisas. O importante é você entender o contexto, você entender o todo, para ir dentro do seu... O que eu aprendi mais é que, assim, no começo, eu ficava preocupada com de que forma eu ia aplicar. Eu queria uma forma... que fosse padrãozinha de todos, e eu percebi que eu tenho que fazer o meu jeito, né? Pegar o que vocês ajudaram com essa visão, pegar o que eu entendi, o que eu sei com embasamento, né? E colocar em prática da forma como eu posso, que o meu público pede também. Como eles querem receber isso? Então, eu tive essa dificuldade no começo de saber um padrão a seguir e fui entendendo que eu tinha que fazer do meu jeito, lógico, com todo o embasamento, e adequando conforme a necessidade das pessoas que queriam. Mas uma coisa que eu acho importante falar é que tem que estudar muito, e tem que estudar sempre, e tem que continuar estudando e pondo em prática, e experimentando, vendo como que funciona ali para o seu meio. Mas é muito produtivo, muito proveitoso o visagismo. E assim, a gente tem dificuldades, a gente tem inseguranças. As primeiras vezes, você fica assustado e você tem a sensação que você não sabe nada. Até que você começa a conversar com a cliente e começa a surtir os efeitos e você fala, nossa, eu não sei nada, mas o pouco que eu sei está fazendo uma grande diferença. E aí você se encoraja. A Tânia e vocês duas acabaram de falar uma coisa que mexeu comigo, e eu senti vontade de falar uma coisa a mais. Vocês disseram que esse conhecimento tem que vir parar na sua cabeça. Você tem que fazer com que isso faça sentido na sua cabeça. Tem que organizar isso, estudar para que isso faça sentido. E aí eu falo para você assim, quando isso começar a fazer sentido aqui, começa a fazer no coração também, sabe? O coração começa a surtir efeito do resultado e cada vez você passa a se apaixonar mais por aquilo. E aí... as pessoas sentem, os clientes sentem isso. Eles sentem que quando a gente fala com amor mesmo, a gente fala como se fosse um filho, né? A gente fala assim com aquela coisa de que... E não tem como não envolver as pessoas, porque é verdadeiro. Então, é fascinante mesmo o que o visagismo entrega para as pessoas. Quando você olha para você hoje, e quando você começou, você trabalhava já, e aí você foi estudar mais. Se você olhar você lá antes... E você hoje, você nota alguma diferença?
Eu noto, as pessoas ao redor notam, todo mundo nota. O que mudou principalmente? Eu acho que é interessante falar, a minha visão. A gente aprende, sim, o que fica melhor, a cor que fica melhor, o que combina, o que vai combinar mais, o que vai transmitir a imagem que você quer para as pessoas. Mas o que muda não é só isso, é o comportamento, é como você também se coloca para as outras pessoas. Então, é uma mudança, como eu falei antes, é uma mudança interna que faz sentido e que acaba refletindo no externo depois. Muito legal, muito legal. Foi isso que eu notei. E que todo mundo nota. Quem me conhece é porque, assim, também, a gente começa a estudar, e o visagismo ele tem muita psicologia, né? Então, a gente começa a colocar em prática algumas coisas, e aí o todo vem, né? Transparece. Não tem como. É um caminho sem volta. O que é interessante é que as pessoas ficam um pouco desconfiadas, sabe, Andréia? A minha vida inteira, eu fui um cara, eu sempre fui um cara de venda, sabe? Eu sempre fui um cara que eu falava com a cliente, eu queria vender alguma coisa para ela, né? Então, assim, eu sabia que se ela viesse fazer uma escova, eu podia vender uma hidratação. Se ela fizesse uma escova e uma hidratação, ela podia fazer à mão. Já que ela vai fazer à mão, coloca 2 manicures e faz o pé também. Então, eu sempre fui muito bom de convencer a cliente a fazer mais serviços do que o que ela tinha vindo buscar. E hoje eu descubro que hoje eu sei mais como entregar para ela aquilo que ela precisa, não é aquilo que eu vendo. Então eu fico olhando assim que, na verdade, eu sentia que as pessoas precisavam de alguma coisa, mas eu não sabia o que era, então eu ficava vendendo coisas para elas. Hoje eu falo que eu sei tanto o que ela precisa e como isso pode ser bom para ela, que eu falo e sinto que eu estou sendo generoso com ela. E ela compra mais e a gente fatura mais, mas eu percebo que não é alguém vendendo, é alguém atuando com generosidade. Porque Sim, porque essas coisas começam na gente, né? Todo mundo cada um é tocado de uma forma, né? Sim, e você está cuidando dela nesse caso, né? E a venda acontece naturalmente, porque ela confia tanto no que você diz para ela confia tanto no que você realmente sabe, o que você não tá apenas vendendo. Está atrás de dinheiro, está atrás de fazer um serviço legal. Você está entregando para ela o que é melhor para ela, tá? E, né? Eu às vezes eu falo para a cliente, não compra esse. Compra esse, vai ser melhor para você, ou não faça isso, faça aquilo. Elas confiam muito naquilo que a gente fala. E a venda acaba sendo como você falou, superior ao que seria se você fosse um vendedor, mas com uma qualidade e uma troca, né, uma volta muito grande depois, porque ela traz amiga, vai lá porque ela te entende, vai lá, todo mundo chega e fala assim, nossa, você é visagista? Então, é diferente, porque as pessoas entendem que a gente quem conhece sabe que a gente vai entender elas como um todo, tá? Então eu vou dar uma dica para os profissionais. Bom, primeiro, que às vezes elas se assustam com a quantidade de conteúdo, com quanto tem que estudar ou não do visagismo, né? Comecem lendo um livro, comecem lendo as suas postagens, que vocês fazem postagens maravilhosas, com conteúdo gratuito, que se a pessoa conseguir ler, ela já vai conseguir colocar aquilo no dia a dia delas. Porque se elas começarem a ler um pouco sobre isso, elas vão entender o quanto isso vai modificar a vida delas como profissionais. Eu acho que é um divisor de águas. Daqui para frente, as pessoas elas vão vir procurar a gente elas vão vir nos procurar elas vão querer algo a mais. Elas não vão querer só cortar, elas não vão querer só colorir, ou independente do profissional, onde for, a gente não vai em um lugar, a gente tem esse poder de escolha, e a gente quer escolher alguma coisa que entregue além. Então, comecem estudando. Se você não tem dinheiro agora para fazer um curso pago, aproveite o que tem de gratuito. Tem muita gente generosa dando muita coisa gratuita que é legal. E depois, um dia, quando você colocar isso em prática, eu tenho certeza que você vai ter dinheiro para poder pagar esse curso e vai ser muito importante para você, tenho certeza.